Olá, boa tarde a todos. Espero que todo mundo esteja bem aí, continue se cuidando. Dando continuidade, então, aos nossos seminários, hoje a gente tem mais um membro aqui do grupo, o Rafael Ribeiro. O Rafael, ele é graduado bacharel em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e ele fez o mestrado, doutorado aqui com a gente. Durante o doutorado fez um sanduíche no Observatório de Nice, e atualmente ele tem uma bolsa de pós-doutoramento aqui junto ao grupo do programa Print Caps. E hoje o Rafael vai falar para a gente alguma coisa, uma pesquisa que ele fez, um trabalho recente aí, associado à origem do planeta não Ceres. Então, por favor, Rafael, fica à vontade. Obrigado, Otton. Boa tarde a todos e todas. Eu vou colocar aqui a minha apresentação, só um minutinho. Imagino que todos conseguem ver minha apresentação. Sim? Ok. Ok. Então, obrigado, Otton, pela apresentação, pelo convite de estar aqui dando esse seminário para vocês. E como o Otton falou, hoje a gente vai falar um pouco sobre a origem dinâmica do planeta não Ceres. É um trabalho que eu desenvolvi durante o meu doutorado, com a colaboração do Morbi, do Morbidelli, do Observatório de Nice, do Rodney Gomes, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, do Ernesto, aqui mesmo do nosso grupo, do André Isidoro, da Universidade de Nice, e um dos seus alunos de mestrado, que agora está no doutorado, o Abrilson Alves. Esse trabalho a gente vai estudar algumas características do planeta não, Ceres, que dá indícios para a gente que ele não foi formado num cinturão principal de asteroides, ou seja, ele foi trazido de uma outra região do sistema solar. E nesse trabalho, a gente demonstrou alguns caminhos dinâmicos, alguns efeitos dinâmicos que estabilizam, que permitem esse transporte do planeta anão até a sua posição atual, e permitem também estabilizar esse objeto no cinturão principal de asteroides, onde ele está presente. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dessa interessante coleção de asteroides, que é o cinturão de asteroides, que fica localizado aqui no sistema solar interno, entre as órbitas de Marte e Júpiter. A gente tem vários asteroides, diversos tamanhos e formas, diversos tipos taxonômicos, diversos tipos diferentes de composição. Basicamente, dois dessas composições desses asteroides, taxonômicas desses asteroides, elas são predominantes no cinturão, que é o tipo S, que são objetos compostos de silicatos, que eles dominam mais a parte interna do cinturão, essa parte mais próxima de Marte, e a parte mais central para o externo são dominados por objetos do tipo C, que são objetos que são compostos basicamente de carbono, e são objetos que têm uma grande fração de água por massa, e algumas peculiaridades. Alguns objetos apresentam elementos voláteis, outros não. O cinturão de asteroides, ele em relação às suas propriedades físicas, como, por exemplo, a massa total desse cinturão é de cerca de 3% apenas da massa da Lua, ou seja, ele tem uma baixa massa total, mas ele ocupa uma área relativamente grande do sistema solar interno. Isso faz com que a gente chama ele tem essa propriedade de baixa densidade de massa, né? E isso é muito complicado para os modelos de formação explicar essas propriedades. A baixa massa, o fato de ele ter uma baixa densidade espacial, né, de massa, e também o fato de o cinturão ser excitado em centricidades podem chegar até 0,4, 0,3, inclinações de até 40 graus, esses objetos podem ter. Então, ele é excitado, tem pouca massa, e tem uma distribuição espacial baixa de massa. E dentro desse cinturão de asteroides tem um planeta não Ceres, né, que foi classificado como planeta não até recentemente, em 2006. Antes eles pensavam ser
no início um planeta, depois ele passou para ser caracterizado como asteroide e voltou para ser, quer dizer, foi considerado planeta não. E esse corpo, ele tem 0,33% da massa total do cinturão de asteroides, um terço da massa do cinturão, aproximadamente um terço, é devido a Ceres. Então, ele é o maior membro do cinturão de asteroides, ele tem um raio de 470 quilômetros, ou seja, um diâmetro de quase 1.000 quilômetros. Ele tem um semi-eixo maior de 2,76, que ele está aproximadamente no centro do cinturão principal, então na parte mais central do cinturão de asteroides. Ele tem uma excentricidade de aproximadamente 0,01 e uma inclinação de quase 10 graus. Ou seja, ele é bem quase circular e tem uma inclinação muito alta, né? São as duas características da sua órbita que é difícil explicar por fenômenos dinâmicos, né? A gente geralmente imagina que a implantação vai fazer com que esse objeto tenha, geralmente, se ainda há gás no sistema, principalmente, eles poderia ser mais próximo do circular e coplanar. Ele tem uma densidade de 2,2 gramas por centímetro cubo, e o espectro de reflectância dele é similar aos condritos carbonáceos, os meteoritos do tipo condritos carbonáceos, que significa que eles são similares aos objetos mais primordiais, assim, do sistema solar. Eles têm uma idade aproximadamente da mesma idade do sistema solar, embora ele tenha esse espectro similar aos carbonáceos, com os condritos carbonáceos, e ele está também próximo à grande maioria dos objetos do tipo C, ele não é um objeto do tipo C. Principalmente porque ele é bastante hidratado, a gente vai ver um outro slide aqui que mostra um pouquinho da estrutura interior de Ceres, mas o mais interessante é que foi descoberto que ele tem sais de amônia, tanto na sua superfície quanto no seu interior, e isso faz com que ele seja bem diferente do tipo C e dos tipos também da composição interna dos condritos carbonáceos dos meteoritos. Eles são distintos porque nem o tipo C nem esses carbonáceos apresentam amônia, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vê uma imagem de sais, né, que são mais brilhantes aqui, que também tem uma fração de gelo presente aqui na superfície, quando você tem crateras que deixam sombras que protegem, que permitem fazer com que essa região sejam geladas. Então, a parte interna de Ceres, o que fez com que ele seja classificado como um planeta não, é que ele consegue manter o equilíbrio hidrostático rotacional, então ele é pelo menos parcialmente diferenciado, então ele possui um núcleo rochoso, uma camada de gelo e uma fina crosta. E a estrutura interior, a fração de água, né, e gelo, água de gelo, sobre o manto em relação ao núcleo de core é de cerca de alguma coisa entre 75% a 25%. Então, ele tem bastante água no seu interior. E essas propriedades, ele não consegue ter gravidade suficiente para tomar o controle de alguns dos objetos próximos do cinturão, então ele não consegue influenciar tão bem as órbitas, por isso que ele também é classificado como planeta anão, e não como um planeta. Então, essas propriedades, elas foram deduzidas da missão Dawn, que ela foi lançada em 2007, fez um flyby em Marte para chegar na órbita de Vesta, ficou orbitando Vesta por um tempo, depois foi para Ceres. E aí a gente consegue comparar, a partir dos resultados dessas missões, comparar Vesta e Ceres e ver que eles são totalmente distintos, né? E principalmente na distribuição colisional, a gente tem que Ceres tem uma superfície mais preservada de impactos do que Vesta, o que indica que provavelmente Ceres não passou pela mesma evolução colisional que Vesta passou dentro do cinturão de asteroides, então pode ter sido exatamente pelo transporte de Ceres para o cinturão principal que teve esse delay
que fez com que Ceres não sofresse a mesma evolução colisional de Vesta. Então, essas propriedades, né, que foram lidas por essas missões, mostrou que Ceres também tem muito mais a ver com os objetos do cinturão de Kuiper do que dos objetos que estão na sua vizinhança do cinturão de asteroides. Então, aqui a gente tem uma representação aqui do cinturão de Kuiper, para quem não é familiar, são objetos de gelo que estão além de Netuno. E aqui a gente tem um zoom do cinturão de asteroides. Então, a grande questão é como fazer, quando e como ocorreu esse transporte, já que Ceres, provavelmente, eles compartilham a mesma região natal do cinturão de Kuiper, né? São corpos além de Netuno, e que provavelmente eles eram planetesimais no passado, mas que se formaram além da órbita de Netuno. Não necessariamente Netuno no passado estava em 30 unidades, não estava mais próximo do Sol, segundo os modelos recentes. Então a gente chama esse disco primordial transnetuniano, que provavelmente esse Ceres foi um objeto também de lá, e ele foi transportado para cá. Então, a grande questão é como ocorreu esse transporte, quando ocorreu esse transporte na história de formação do Sistema Solar, e se era possível também colocar um objeto que esteja próximo da órbita de Ceres. E uma outra, em bem particular, né, se a gente for olhar a evidência de amônia na superfície de Ceres, é uma forte evidência para mostrar também que ele se formou na região mais fria ou mais externa do Sistema Solar. Isso porque dentro do disco de gás, então aqui a gente tem a estrutura do disco de gás, a gente tem o que chama a linha de gelo, né, que fica aqui em torno de aproximadamente 300 kelvins, e a mais distante do Sol a gente conseguiria ter temperaturas de até 50 kelvins, e aqui se a gente for olhar a temperatura de condensação calculada em discos típicos, né, a gente tem, por exemplo, aqui a amônia, né, os hidratados de amônia, eles têm, para se condensar em sólidos, para ser aderido, né, uma vez que a amônia se condensa e ela começa a se aderir para construir o planetesimal, ela precisa estar no seu estado sólido. Então, para isso, ela precisa estar nas regiões mais frias, aqui em torno de 131 kelvins, então nas regiões mais externas. Na região mais interna, onde o cinturão principal de asteroides se encontra hoje, a gente não poderia ter amônia no seu estado sólido. Então, essa é uma das fortes evidências aqui, a não ser que o disco teve uma outra história termodinâmica que a gente ainda não conhece, mas em discos típicos, a linha da amônia estaria bem mais distante, estaria ali em torno entre 15 até 30, 40 unidades astronômicas. Essa seria a região onde a gente poderia ter amônia no estado sólido, e assim a gente pode construir planetesimais que tenham essa composição. Um dos primeiros, o McKinnon foi um dos primeiros a propor que Ceres foi um planetesimal que saiu do disco transnetuniano e foi transportado para o cinturão de asteroides, né? Ele propôs isso com base nas discussões do modelo de Nice. O modelo de Nice, o que é o modelo de Nice, né? Então, o modelo de Nice se passa depois que o gás termina durante a formação do sistema solar. Então o gás termina, o gás é dissipado, os planetas eles estão formados bem mais próximos do Sol. Por exemplo, aqui a gente tem aqui em verde seria o último planeta gigante de gelo formado no sistema solar, que seria Netuno, nesse caso, estava em 20 unidades astronômicas, então eles estariam mais próximos do Sol, eles estariam em uma configuração compacta, em que um objeto estaria em ressonância de movimento médio com seu vizinho, então eles estariam em ressonância compacta, que é uma ressonância de movimento médio, uma cadeia de ressonância que faz com que esses planetas sejam estáveis por toda a idade do sistema solar. Mas, na presença de um disco de planetesimais massivo, como previsto pelo modelo de Nice, de cerca de 30 massas da Terra, seria esse disco aqui que a gente está observando em verde, esse disco seria mais denso, próximo ao último planeta gigante de gelo,
Isso faz com que, depois que o gás termine, as interações, o espalhamento desse disco, as perturbações gravitacionais que esse disco faz com os planetas desestabilizam a cadeia de ressonância e esses planetas ficam instáveis, e aí a gente tem um espalhamento desses planetesimais por todas as regiões do sistema solar. E aí, no final, a gente tem as órbitas atuais dos planetas gigantes, e a gente tem formado, além de Netuno, a gente teria formado o cinturão de Kuiper, que seria a evidência que a gente tem que esse disco de planetesimais existiu. E uma evidência também forte que defende esse modelo, já que a gente consegue mostrar a distribuição orbital do cinturão de Kuiper a partir desse modelo. Aqui a gente tem uma versão mais à direita, que a gente tem aqui o semi-eixo dos planetas evoluindo no tempo, uma versão mais nova do modelo de Nice, apresentada pelo Raymond. Acho que tem um seminário aqui, inclusive, dele para o grupo, que aqui que a ideia é que a gente não precisa mais do disco de planetesimais para gerar a instabilidade, né? Nesse caso aqui, a borda interna do disco de gás, ela vai sendo evaporada, né? Vai sendo colocada mais distante do Sol, e aí isso faz com que seja um gatilho da instabilidade, né? Mas, de fato, o disco de planetesimais transneptuniano, ele possivelmente ele existiu, e ele vai ser esculpido com essa evolução aqui dos planetas também. Então, de um aspecto ou de outro, o modelo de início mais recente só muda o gatilho da instabilidade. Não precisa ser mais o disco de planetesimais, mas o próprio gás se dissipando gera a instabilidade. Então, a captura, né, de objetos de planetesimais do disco, de planetesimais transneptunianos no cinturão de asteroides, foi estudada por uma versão modificada do modelo de Nice, que tem 3 planetas gigantes, pelo Davi Vaughn. E, nesse caso aqui, a gente consegue ver à direita, aqui são os objetos do cinturão principal de asteroides, e excentricidade semi-eixo, inclinação e semi-eixo, que são observados, e aqui são 2 simulados, utilizando o modelo de Nice. Então, aqueles planetesimais, possivelmente, eles podem ser implantados em órbitas estáveis no cinturão principal de asteroides. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a gente consegue perceber que a parte mais externa, central para externa, mais a parte externa é mais preenchida, né, por esses objetos simulados. As capturas são mais prováveis de planetesimais na parte mais externa do que na parte mais interna, e alguns objetos aqui em retângulo mostram que eles têm uma alta inclinação e uma alta excentricidade, e são capturados por mecanismos que envolvem ressonâncias de Kozai e Lindov. E eles estimaram, né, esse processo a captura de séries, e aí eles concluíram que a probabilidade era muito baixa de capturar séries por esse mecanismo, né, considerando que séries eram um objeto entre 23 até 30 unidades astronômicas. Eles estimaram que a captura de séries seria entre 0,1% a 0,4%, captura de um séries teria essa probabilidade. Então, eles mesmo concluíram que a probabilidade era baixa para afirmar que séries foi capturado pelo modelo de Nice. Então, um pouquinho depois, se voltou a estudar a captura de séries e de outros objetos do cinturão de asteroides durante a fase de gás do sistema. Então, a gente vai voltar para a fase de gás, em que Júpiter e Saturno estão crescendo, adquirindo gás e crescendo, e por esse crescimento, né, eles conseguem espalhar os planetesimais que são formados na sua vizinhança. Então, eles conseguem espalhar esses planetesimais, e alguns desses planetesimais são capturados aqui no cinturão de Kuiper, até o momento que Júpiter e Saturno estão completamente formados. Aqui, esse trabalho do Raymond e do Isidoro mostra que é possível a gente implantar aqui dentro do cinturão principal de asteroides objetos do tamanho de séries, que são esses pontos azuis aqui nos gráficos da direita. Conseguem também mostrar que a grande maioria desses objetos estão excitados durante a implantação, já que durante a fase de gás, o tamanho desses planetesimais são bem importantes pelos efeitos do gás. Então, objetos menores ficam todos praticamente frios, os objetos maiores, eles sentem menos o arrasto gasoso e eles ficam numa órbita um pouquinho mais excêntrica. E se a gente for observar aqui, dentro
se a gente for observar a mudança relativa desses objetos que foram implantados, se a gente se concentrar apenas nos objetos de 1.000 quilômetros, eles argumentaram que aqui em 2,7 a gente tem um pico de implantação de objetos de 1.000 quilômetros, o que daria um forte indício de que Ceres podia ser implantado nesse mecanismo, durante essa fase de crescimento de Júpiter e Saturno, durante a fase de gás também. No entanto, esse mecanismo vai depender da quantidade de objetos que estão aqui entre as órbitas de Júpiter e Saturno, já que a grande maioria deles são implantados nessa região aqui. Só que a quantidade desses objetos aqui entre Júpiter e Saturno é incerta. A gente não consegue ter uma noção de quantos objetos haviam, porque uma vez que esses objetos são formados aqui, logo que a influência de Júpiter, gravitacional de Júpiter é grande à medida que Júpiter cresce, né, esses objetos vão se tornar membros da nuvem de Oort, que é difícil de ter acesso, e alguns deles se tornam, fazem parte da família de cometas de Júpiter. A gente tem acesso a alguns desses membros, mas outros, a família de cometas de Júpiter também podem ser formados por outros mecanismos da história do Sistema Solar, com espalhamento de objetos por Saturno, por Netuno, ou até mesmo por Urano. Então, o número de objetos aqui, ele é incerto entre Júpiter e Saturno. A gente não tem uma noção de quantos objetos teriam aqui. Então, o nosso objetivo nesse trabalho é mostrar, investigar a possibilidade de captura de Ceres a partir do disco transnetuniano, ou desculpa, do disco transaturniano, ou seja, que é um disco que está além de Saturno, ou seja, que a gente tem evidências de como a gente pode construir evidências para montar a estrutura, a quantidade e também a distribuição de tamanhos desses objetos, já que a gente tem a gente tem o cinturão de Kuiper, que guarda um pouco dessa estrutura primordial, e também tem a vantagem de que a amônia seria mais disponível na região transsaturniana. Então, isso faz com que a gente queira investigar a possibilidade de captura de Ceres dessa região. E, diferente do que foi feito no trabalho do Raymond e do Isidoro, a gente vai estudar esse processo de captura um pouquinho mais tarde, depois que Júpiter e Saturno já estão formados, mas que durante o crescimento de Urano e Netuno, que esse crescimento, os modelos mais recentes indicam que possivelmente eles foram acretados a partir de colisões gigantescas entre superterras que explicariam por que esses Urano e Netuno teriam altas obliquidades. Então, a gente se concentrou nesses objetivos e como fazer o trabalho. A gente vai, primeiro, reproduzir a evolução dinâmica do modelo de Isidoro e colaboradores de 2015, que levaram à produção de bons Uranos e Netunos, que tem as massas atuais de Uranos e Netunos, que também tem as obliquidades observadas. Então, a gente vai reproduzir essa evolução dinâmica, e aí a gente vai gerar um disco de planetesimais que contém objetos apenas do tamanho de Ceres, então apenas com diâmetro de 1.000 quilômetros. E depois a gente vai calcular a fração de planetesimais do tipo Ceres que são colocados em órbitas com semi-eixos menores do que 3,5. E aí a gente vai investigar a partir da evolução orbital de cada um desses planetesimais que entraram nessa região 3,5, a gente vai estudar os mecanismos para implantar esses objetos em regiões estáveis no cinturão de asteroides. Então, para isso, a gente utilizou o modelo de Isidoro, se passa ainda na fase do disco de gás, né, Urano e Netuno tem um envelope de gás, então eles se formaram no finalzinho da fase de gás. Então, nós usamos um disco de gás que leva em conta o gap formado por Júpiter e Saturno. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a esquerda um disco mais jovem, onde a gente tem Júpiter, por exemplo, crescendo, né, adquirindo gás. Aqui a gente tem os braços espirais, então a gente tem a migração tipo 1 acontecendo. Uma vez que Júpiter atinge uma massa crítica, ele consegue criar esse espaço vazio aqui, ó, esse espaço escuro de gás, esse gap, né? E aí a gente
utiliza essa estrutura do disco. Saturno não está aqui, mas Saturno também está ajudando a criar um gap aqui no disco. E aqui a gente tem à direita a densidade superficial, né? A gente tem aqui essa queda aqui, ó. Aqui, tanto na densidade volumétrica de gás, quanto na densidade superficial, a gente tem essa queda de gás que representa esse gap aqui. Seria essa transição aqui, devido a adesão de gás por Júpiter. Então, a gente utiliza esse modelo aqui de gás, e a evolução dos planetas e dos embriões, a gente reproduz a evolução do Isidoro et al. Então, a gente tem Júpiter e Saturno formados, a gente tem cerca de 11 superterras, planetas com a massa de 3 a 5 massas da Terra, e o que acontece é que esses planetas, eles sentem o gás que está aqui, né, eles migram para o tipo 1 e são bloqueados por Júpiter e Saturno. Então, eles vão tentando migrar, Júpiter e Saturno bloqueia o sistema se torna instável, e aí começa a ter colisões entre essas superterras, e eles vão crescendo em massa, né, de forma inelástica, até atingir as massas de Urano e Netuno, e aqui tem um terceiro gigante de gelo, que ele vai ser ejetado no modelo de Nice, né. Então, aqui a gente utiliza exatamente essa evolução, e o que é interessante nessa evolução aqui é que alguns desses, é típico no modelo de Isidoro, que alguns dessas superterras, elas cruzam o sistema solar interno algumas vezes, rapidamente, mas suficientemente para poder, e a gente vai mostrar que esses objetos, eles influenciam um pouco na captura de objetos aqui do cinturão principal de asteroides. Então, aqui, por exemplo, a gente chama esses objetos de invasores do sistema solar interno. Eles invadem, mas ficam muito pouco tempo, porque eles acabam cruzando de novo as órbitas dos planetas gigantes, e eles são eventualmente ejetados. Se a gente for observar aqui o pericentro desses objetos, se a gente for se concentrar nos embriões, que são essas superterras, são essas curvas aqui em roxo, a gente vê que elas penetram, embora curto período de tempo, mas penetram o sistema solar interno várias vezes, e cada vez que esses objetos vêm aqui, eles têm uma nova massa, né, porque eles vão crescendo, eventualmente, por colisões entre eles, e aí eles podem influenciar de maneira diferente. E isso tudo também faz com que o sistema solar interno fique cada vez ainda mais caótico, né, então, que cada vez vai ter essas entradas e saídas, e vai ter superposições de ressonância aqui, então é um processo bem complexo e bastante rico do ponto de vista dinâmico. E para a distribuição inicial de planetesimais, a gente vai considerar novamente planetesimais somente com tipo séries, com diâmetro de 1.000 quilômetros, e aqui a gente vai colocar planetesimais além de Saturno, que implica de 10 até 50 unidades astronômicas. Os planetesimais pretos, eles possuem, segundo os modelos de adesão de voláteis na superfície desses objetos, o modelo do Brown, de 2011, aqui seria as substâncias químicas que poderiam ser adquiridas na superfície desses objetos aqui pela radiação solar, pelas temperaturas da radiação solar. Então, os pretos, por exemplo, a gente não teria amônia, são as regiões mais externas. Só que não precisa necessariamente ser apenas esses elementos químicos aqui na superfície, porque, eventualmente, a termodinâmica do disco muda quando a migração dos planetas acontece, então, eventualmente, os discos nessa idade teria amônia em toda essa região aqui. Então, resumindo, Ceres podia ser qualquer um desses objetos aqui, e as cores ficam para ser referenciadas como sendo realmente as porções dos discos iniciais aqui, para depois a gente ter uma ideia de onde esses objetos saíram. As interações, então, entre os planetesimais e o disco são as mais atuais, né? A gente tem um arrasto aerodinâmico, né, que as partículas do disco os planetesimais dentro do disco de gás vão sofrer. Então, a gente tem uma diminuição da excentricidade, um desvio radial de planetesimais em direção à estrela, pelo arrasto aerodinâmico. E um segundo tipo de efeito é mais uma fricção dinâmica do gás, que é chamado assim,
que é um efeito análogo à teoria linear da migração tipo 1, né? Quando você tem um planetesimal que ele tem tamanho intermediário, tipo Ceres, né, 1.000 quilômetros, esse planetesimal ele consegue fazer com que gere alguma perturbação no gás. Então, ele gera ondas que vão se propagar, né? E essas ondas geram uma reação, e isso faz com que esses objetos, eles possam ser desviados para a estrela. O semi-eixo decai, a excentricidade decai, a inclinação decai, por causa desse efeito de arrasto de fricção dinâmica, né? Esse efeito, a gente investigou ele de diversas maneiras. Esse efeito, ele só é realmente importante quando o gás, ele ainda está ainda está no início da formação do sistema solar, onde ele é muito mais denso, ele é muito mais denso. No nosso caso, em que quando o Júpiter abre um gap, esse efeito para objetos do tipo Ceres, esse efeito é praticamente desprezível, mas a gente colocou no modelo para o modelo ficar completo de qualquer forma. As próprias propriedades físicas da força já levam em conta a quantidade de gás que é presente na dinâmica. E para investigar os candidatos a Ceres durante a implantação, então a gente monitorou a evolução orbital de cada planetesimal, que atingiu a região entre 2 até 3,5 unidades astronômicas. Então, durante a integração, a gente salvou o estado orbital desses objetos, e a gente chama candidatos de Ceres aqueles que cruzam essa região aqui, entre 2 a 3,5, e eles ficam um tempo dentro dessa região. A gente chama isso de candidatos de Ceres. Eles entraram no sistema solar interno, no cinturão de asteroides, entre 2 e 3,5 unidades astronômicas. E aí a gente estudou, a partir desse banco de dados, a gente analisou cada um desses objetos que foram colocados temporariamente lá, e a gente analisou quais são os mecanismos que são capazes de estabilizar esses objetos dentro do cinturão principal de asteroides. E a gente fez clones dos candidatos de Ceres, porque eles podem eventualmente atingir órbitas estáveis, né? Pela própria difusão caótica, a gente vai ver aqui também, por outros mecanismos, como o gás e como a ressonância de movimento médio. Então, a gente precisa fazer essas capturas serem de grandes números, não é estatística, então a gente foi clonando esses objetos, dando apenas uma modificação na velocidade e na posição desses objetos, da ordem de 10 a menos 6. Na verdade, isso foi na velocidade que a gente mexeu, a partir do corpo pai que vai ser clonado, foi 10 a menos 6. Procedimentos similares já foram feitos antes, como o do braço e do Morbidé. E aí a gente, para obter a estatística de implantação, a gente multiplicou as frações de planetesimais que se tornaram Ceres, candidatos de Ceres, com a fração que foram realmente colocados de forma permanente no sistema solar interno. E aqui a gente tem os nossos resultados da integração. Então, a primeira é o destino dos planetesimais. Então, aqui a gente tem Júpiter e Saturno, aqui a gente tem a condição inicial do sistema, então a gente tem aqueles planetesimais pretos, vermelhos e azuis, e aqui a gente tem os embriões. Então, a dinâmica começa, a gente consegue ver que os embriões, que têm algumas massas da Terra, começam a espalhar objetos que estão, os planetesimais, todos os planetesimais pretos, vermelhos e azuis são espalhados, a gente tem uma etapa que vai ter uma mistura desses objetos, e eventualmente alguns deles cruzam o sistema solar interno aqui. Então, com o passar do tempo, a gente percebe que a grande maioria dos objetos, eles ficam realmente no sistema solar externo. Então, aqui formando aquele disco de planetesimais primordial, que não é frio aqui, porque a gente está falando de objetos de 1.000 quilômetros de tamanho, então o gás não é muito efetivo. Então, a gente tem uma distribuição de excentricidade, e a gente percebe que esse disco também fica muito próximo ao último planeta, né, de gelo. Então, tanto aqui em pericentro, né, então significa que que a tendência é que esse sistema, ele se entre em instabilidade muito rapidamente também devido ao disco de planetesimais. Então, a gente observou aqui a fração, né, que a gente tem uma alta fração de planetesimais da região
preta, que são aqueles planetesimais pretos. Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra o número total inicial de planetesimais, então a gente colocou 5.000 planetesimais pretos, 5.000 planetesimais vermelhos e 10.000 planetesimais azuis. E aqui são os objetos, o número de objetos que foram temporariamente colocados na região com CMH menor do que 3,5 unidades astronômicas. Então, a gente percebe que aqui a região mais próxima, né, essa região aqui mais próxima dos embriões, essa região preta, a gente tem uma captura maior de objetos temporários no cinturão principal de asteroides do que das outras regiões. É mais difícil implantar objetos que estão mais distantes, né, porque esse mecanismo depende do espalhamento dos embriões e dos planetas. Então, mais distante desses embriões, até porque que, eventualmente, com o passar do tempo, esses embriões, eles migram mais próximos de Júpiter e Saturno, então a dinâmica fica mais concentrada aqui. Então, a gente tem uma fração mais alta de plantação de objetos da região preta do que das outras regiões. E aqui a gente tem uma evolução dinâmica típica de um objeto que saiu daqui de uma região em torno de próximo de 20, né, unidades astronômicas. Ele é implantado, aqui a gente tem uma resolução melhor, porque a gente salvou o estado desse objeto a cada 10 anos. E aqui a gente observa como é rica essa dinâmica, né? Aqui, quando eles entram nas linhas de ressonância de movimento médio com Júpiter, alguns deles são capturados aqui. Esse aqui, por exemplo, foi capturado aqui nessa ressonância mais externa. E os invasores, eles são capazes de desestabilizar aqui também nessa passagem. Um encontro com um invasor que desestabiliza, depois eles recuperam essa ressonância novamente. O efeito do gás, juntamente com o fato de Júpiter também não ter uma órbita tão circular aqui, né, ele vai sofrendo a interação de Saturno, faz com que esses objetos, eles percam essa estabilidade provocada pela ressonância que protege de encontros com Júpiter, né? E aí, eventualmente, ele sai dessa região. Então, aqui tem um exemplo de um objeto que foi capturado de forma temporária. Então, aqui a gente tem os mecanismos dinâmicos da implantação, a gente percebeu que isso era bem comum, alguns temporários ficaram presos em ressonância, então a gente propôs um cenário e apontou os mecanismos dinâmicos que podem estabilizar, podem fazer com que um objeto fique estável aqui. Então, aqui a gente tem a primeira etapa do cenário, é o mix radial desses objetos, o que faz que a gente viu anteriormente aqui, né? Só um minuto. A gente viu que esse mix acontece, então a gente tem uma mistura desses objetos. E aí, eventualmente, essa mistura pode fazer com que alguns objetos que estejam com mais amônia na superfície, que são objetos azuis, podem ser implantados também. Então, a primeira etapa é essa mistura radial. Depois, alguns desses objetos são colocados temporariamente, né, no cinturão de asteroides. E aqui, para investigar os mecanismos dinâmicos, o fato dessa parte aqui ser bem caótica, a gente começou a fazer o processo de clonagem. Então, a gente clona cada candidato de séries que foi colocado aqui temporariamente nas nossas simulações. A gente clonou 500 vezes cada um deles, e a gente estudou o que acontece com eles, né? Então, aqui, o que acontece durante o transporte, né? Antes de fazer a clonagem, eles são capturados em órbitas bastante excêntricas, e isso faz com que eles não tenham também uma estabilidade. Então, uma vez que a gente clona, a gente tem 3 mecanismos que atuam, que podem diminuir essas excentricidades. A gente observou, por exemplo, a ressonância de movimento médio com Júpiter, que protege de objetos de encontros com Júpiter, que acopladas com ressonância do tipo COSAI. Então, quando o planetesimal ele é espalhado aqui em ressonância de movimento médio, a fase dele é protegida de encontros próximos com Júpiter por algum tempo, e aí dá tempo que os efeitos seculares possam diminuir a excentricidade dos planetesimais. E aí isso, por exemplo, dá tempo de a ressonância de COSAI também a atuar, né? Então, você tem ciclos muito altos de excentricidade,
em inclinação, né, uma oscilação de grandes amplitudes, mas como tem invasores passando e perturbando esses objetos, eventualmente esses ciclos são quebrados e o planetesimal pode ser colocado aqui dentro. Também a gente tem um outro efeito que é o de encontros próximos com os próprios invasores, né, que os invasores, quando um planetesimal encontra um invasor com uma fase aleatória, ele pode ganhar ou perder a excentricidade. E os efeitos do gás, que nesse caso aqui, para objetos de 1.000 quilômetros, os efeitos de gás são importantes, mas eles não nas nossas simulações, ele não é o efetivo, o único efetivo, né? Todos esses mecanismos atuam juntos para estabilizar esses objetos. E aqui a gente faz, então, um processo de clonagem para a gente investigar, né, todos esses mecanismos. Aqui a gente tem um resultado que mostra, basicamente, o quanto caótico e também como esses objetos adquirem esses órbitas estáveis aqui. Então, aqui em preto, a gente tem o planetesimal que foi capturado temporariamente, o original, né, o pai. Quando eles são colocados aqui, eles são clonados. Então, essas linhas rosas aqui são os clones. Então, a gente observa que alguns deles seguem a uma dinâmica similar ao original, mas outros são colocados em ressonância de movimento médio e aqueles efeitos de amortecimento de excentricidade pelo gás, pelos outros mecanismos dinâmicos, consegue estabilizar alguns deles e deixar eles presentes por toda a integração. Então, aqui a gente tem apontado aqui, nesses gráficos, nesse ponto aqui em preto, com as barras de erro, mostra a posição atual de séries, e aqui as amplitudes de oscilação de excentricidade e inclinação que séries têm hoje. Então, o planetesimal em verde, por exemplo, pode ter sido um caminho que séries obteve quando ele foi implantado. Então, ele passa por ressonâncias, consegue se estabilizar aqui e se aproximar da região atual de séries, né? Aqui com a excentricidade próxima de séries também, com a inclinação próxima de séries. Esse seria um caso, um dos melhores dos nossos resultados para implantar um séries aqui dentro. Então, para fazer a estatística desse processo, a gente clonou cada um deles 500 vezes, isso dá um número total de 294 mil plantesimais. Se a gente for multiplicar esse número de plantesimais pelo número inicial de plantesimais, a gente vai ter um número que é equivalente a 2,5 milhões de plantesimais para motivos estatísticos. Então, isso fez com que a gente tenha uma ampla estatística aqui. Então, contando os clones, né, com o número efetivo de 294 mil, aproximadamente, planetesimais, a gente teve 3.012 planetesimais de tipo série capturados no cinturão principal de asteroides, e a gente aqui na região central de séries, a gente teve 800 objetos. Então, aqui a gente tem a distribuição desses planetesimais que estão em órbitas permanentes, né, no final da integração. Então, aqui a gente tem a distribuição de excentricidade, distribuição de inclinação, aqui onde estaria séries, então a gente consegue colocar vários objetos aqui, nesse range aqui de excentricidade, nesse semi-eixo de séries, inclinação aqui também. E para fazer a estatística, então, a gente estudou a eficiência de captura, que é o produto entre a fração, a razão, entre os números de planetesimais implantados em órbitas estáveis, e multiplicado pela a fração de objetos que foram clonados na simulação. Então, isso vai dar a captura de eficiência. E aqui a gente tem, então, a captura de eficiência desses planetesimais por cada região do cinturão principal de asteroides. Então, aqui a gente percebe que o mais fácil que a eficiência de captura é maior para objetos pretos, planetesimais pretos, e em relação às regiões do cinturão de asteroides, a gente tem um maior número, uma maior probabilidade de estar na região externa, mas todos da ordem de 10 a menos 4 aqui. E é bem mais difícil implantar objetos
em órbitas estáveis agora, né, a gente está falando de eficiência de captura agora, ou seja, em órbitas estáveis, é muito mais difícil ter objetos na região mais afastada inicialmente, né, nas planetas azuis. E se a gente assumir que há 3.600 a 14.000 objetos tipo Ceres, que essas estimativas são retiradas a partir das informações dos discos transneptunianos, que é a partir principalmente do cinturão de Kuiper, a gente teria como resultado a probabilidade de ter Ceres seria que para as 3 regiões, no cinturão principal, no cinturão inteiro, a gente teria 4 a 17 objetos do tipo Ceres lá dentro. E essa probabilidade diminui muito à medida que a gente se afasta, né, das regiões azuis, essa probabilidade é bem menor. Lembrando que a probabilidade maior do que 1 significa que mais de um objeto é esperado ser implantado, né. Então, aqui está as probabilidades, e só que essa probabilidade ainda é logo depois que o gás termina. É antes de ter passado pela fase de instabilidade dinâmica dos planetas, ou seja, antes do modelo de Diniz. O que vai acontecer ainda com esses objetos que estão implantados aqui, assim que o gás termina, é que esses planetas eles vão ficar instáveis novamente, conforme o modelo de Diniz, e vai remover grande parte desses objetos que estão aqui implantados. Então, pode-se chegar... só um minuto. Então, pode-se chegar a ter grandes depredações a depender da evolução particular do modelo de Nice, né? Por exemplo, o nosso modelo pode ser consistente para fatores de depredação, né, de 75% a 94%. Ou seja, 75% aqui, a gente teria um Ceres no cinturão, e 95% a gente teria um Ceres aqui também, as duas estimativas, levando em conta as duas quantidades de objetos tipo Ceres. Então, é compatível se o modelo de início é capaz de depredar de 75% a 94%, que é tipicamente visto no modelo de início, pelos trabalhos do Roig e do Nesvorny, que já mostraram que essa depredação é consistente, mas essa depredação não é consistente com o modelo do Clermont, de 2019, que leva em conta a estabilidade precoce, porque as depredações que ele mediu foi em torno de 99%, 99,9%. Então, essa depredação explicaria a perda de material ali ao redor de Marte, que permitiria Marte ser formado com sua massa atual. Então, a nossa estimativa é compatível com essa depredação, mas não é compatível com a depredação do cenário do Clement. Então, a partir disso, a gente consegue perceber que a gente começa a dar vínculos para as taxas de depredação aqui, que são compatíveis com um Ceres no cinturão principal de asteroides. Uma outra discussão interessante é sobre a massa total que é implantada, né, por esse mecanismo. Né. Então, como há gás nas nossas simulações, a eficiência de implantação é provavelmente muito maior para objetos menores, né, porque o efeito do gás é mais forte. Então, se a gente assumir, por simplicidade, que a gente tem a mesma eficiência, e a gente assumir que o disco transsaturniano tem 30 massas da Terra, que é mais ou menos a estimativa, a gente implanta muita massa no cinturão de asteroides, cerca de 3 a 12 vezes 10 a menos 3 massas da Terra. Então, isso é muita massa ali implantada. E esse problema de implantar muita massa, mesmo com as depredações de 99%, ou até menores, de 75% a 94%, a gente não seria capaz de remover essa massa toda para deixar ela com a massa de 3%, a massa da Lua, que é o que é observado hoje em dia. Esse problema, ele ocorre toda vez, em todo modelo que quer explicar séries, já que séries, ele tem um terço da massa total do cinturão de asteroides, né? Então, toda vez que o modelo consegue implantar com alta probabilidade um Ceres no cinturão principal de asteroides,
ele acaba sendo muito mais eficiente para implantar objetos menores que séries também. Então, acaba sempre tendo esse problema de implantar muita massa no cinturão de asteroides. A não ser, né, o que a gente especula aqui, que a gente está testando, se a distribuição de tamanhos de objetos, de massa, seja diferente para, ou seja, para as regiões próximas a Saturno, região transsaturniana, a gente teria que ter uma distribuição mais massiva em relação a séries, uma distribuição que teria mais objetos maiores ali, e uma distribuição do tipo medida pelo Nestor Nivokovic, que a gente utilizou aqui nesse trabalho, mais válida para a região do cinturão de Kuiper, seja mais afastado. E aí você consegue resolver, especular uma solução mais simples para esse problema, né? Porque você acaba implantando o número correto de séries e acaba implantando menos objetos menores, porque a eficiência de implantação de objetos no disco transneptuniano é muito menor. Então, essa seria uma solução para ser testada, que a gente especula que na região transneptuniana a gente teria objetos maiores, assim, mais com a razão entre a massa de séries e a massa total mais próxima da massa do cinturão atual, que a gente mede atualmente no cinturão de asteroides. E, então é isso, eu termino a apresentação aqui, eu estou aberto para perguntas, e muito obrigado. Ok, Rafael, obrigado pela apresentação, bem didática, e levanta bastante questões interessantes aí. Então, estamos abertos a perguntas, comentários. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Com relação a esse trabalho, eu já tinha visto, a gente já conversou algumas vezes, mas eu estava pensando nesse cenário daquele dos anéis, em que o André Isidoro apresentou recentemente, altera alguma coisa ou continua valendo tudo igualmente para esse seu estudo? Vale porque a proposta do Isidoro é que você teria anéis de planetesimais, você teria um anel ali para a formação do cinturão de asteroides, que seria do tipo S, né? Aí você teria um gap, você teria outro anel que estaria ali na região transitoniana. E depois teria um outro anel, são 3 anéis, se eu não me engano, no modelo dele, que daria para os objetos mais distantes ainda, né, na região transneptuniana. Então, como o nosso disco tá distribuído em torno desses anéis de planetesimais, não mudaria. A evolução depois, no caso dos anéis, é análogo ao modelo de início. Exato. Então, preserva o que vocês fizeram. Uhum. Ok. Bom, alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Bom, como o Rafael falou, esse paper foi publicado recentemente, né? Acho que tem um pouco mais de um mês, né, Rafael? Eu acho que foi publicado na revista, foi no começo do ano, Foi acho. mais... A gente tem um pouquinho mais presente. Uhum. Ok. O Gil está comentando aqui, bom trabalho, muito interessante, parabéns. Obrigado, Chico. Só atualizando, o artigo foi publicado em junho de 22, ou seja, esse mês, na Icarus. Mês passado, aqui hoje. Na revista, né? Já passou para julho. Até tem aquela versão preliminar, né, antecipada que lança, mas a publicação mesmo foi agora. Legal. Foi. Ok, então acho que é isso. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu só gostaria de comentar que esse trabalho teve uma certa repercussão, né, na mídia. Então, tiveram vários sites e blogs que comentaram e citaram ao redor do mundo aí, comentando esse trabalho. Bom, obrigado então, Rafael. Acho que é isso aí. Que agradeço. A gente pode, então, interromper.